Olá, turma! Sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, se dedicando aos estudos. Vamos lá, pegue o seu caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações, certo? E aquela figura, aquele gráfico, tabela que chamar a sua atenção, printa a tela, passa as informações para o seu caderno e continue os seus estudos. Beleza, turma? Estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, as reações orgânicas. Já trabalhamos reações de substituição, reações de adição, as reações relacionadas aos álcools. Agora estamos trabalhando as reações relacionadas a aldeídos e cetonas. Na verdade, é uma continuação. E na nossa aula, nós vamos trabalhar, olha só, as reações de oxidação. Como que os aldeídos e as cetonas sofrem oxidação? Quais são os produtos resultantes da oxidação de aldeídos e cetonas? E se é possível diferenciar aldeído de cetona por meio de reações de oxidação. Beleza? Então vamos começar relembrando, quem são os aldeídos, quem são as cetonas. Olha só, aldeídos e cetonas são caracterizados pelo grupo funcional denominado carbonila. Então é a presença da carbonila que vai caracterizar se nós temos um aldeído ou uma cetona. A carbonila é o carbono ligação dupla com o oxigênio. Aí eu quero que você preste atenção, turma. Ó, se essa carbonila, o C-O, estiver na extremidade da cadeia, estamos diante de um aldeído. Nesse caso aqui, ó, nós temos um aldeído de um carbono, metanal, que o seu nome comercial ou nome vulgar, é o formol ou formalina, certo? E se a carbonilo, C-O, estiver entre carbonos, aí estamos diante de uma cetona. Esse exemplo aqui é a estrutura da acetona. A acetona é o nome comercial, certo? Não oficial, do composto denominado propanona, certo? Então, carbonila na extremidade da cadeia, aldeído. Entre carbonos, cetona. A nomenclatura, eu consigo perceber. Vamos lá, você está numa questão do Enem e apareceu o nome do composto. Bom, terminou em al, eu tenho um aldeído, ó. Metanal, etanal, propanal. Terminou em al, estamos diante de um aldeído. Agora, se terminar em ona, então a terminação ona vai caracterizar a presença de uma cetona, propanona, butanona, certo? Então, por meio da nomenclatura, eu também consigo diferenciar uma estrutura, uma função da outra. Al para aldeído, ona para a cetona. Beleza? Agora vamos para as reações de oxidação de aldeídos e cetonas. Ó, as reações de oxidação podem ocorrer na presença de agentes oxidantes. Os principais agentes oxidantes, em especial em laboratório, é o permanganato de potássio, o KMnO4, e o dicromato de potássio. Esses agentes eles vão liberar oxigênio, que chama de oxigênio nascente. E aí esse oxigênio nascente ele vai atacar ou o aldeído ou a cetona. No caso de aldeído, se estivermos diante de um aldeído, essa oxidação vai originar um ácido carboxílico. Então, o aldeído, por meio da oxidação, do ataque do oxigênio, vai gerar um ácido carboxílico. E a cetona? No caso da cetona, não ocorre reação de oxidação, não ocorre a reação. Porque, na verdade, para gerar essa oxidação, esse oxigênio que está atacando, ele vai se ligar ao hidrogênio. Então, aquele
carbono que tem a carbonila, né, ele precisa ter hidrogênio. Eu só vou ter hidrogênio no caso de aldeído, certo? Na cetona, nós não temos esse hidrogênio. Então, por isso que não ocorre a reação, né? Então, por meio da oxidação, né, a gente consegue diferenciar um aldeído de uma cetona, porque aldeído sofre reação, cetona não sofre reação. Turminha, em laboratório, inclusive no seu laboratório da sua escola, certo? Nós podemos diferenciar aldeídos de cetonas por meio de reações de oxidação, usando, né, basicamente 3 tipos de misturas ou 3 tipos de reagentes. O reativo de Tollens, o reativo de Fehlin e o reativo de Benedict, certo? Chamar Benedito seria uma simplificação muito grande, certo? Então, Benedict. Então, esses reagentes, né, que são, por exemplo, o de Tollens, é uma solução aquosa de amoníaco e nitrato de prata. No caso do Fehlin e do Benedict, né, em vez da prata, vamos utilizar o cobre como um dos participantes da formação desse reagente, certo? Esses reativos, ou reagentes, ou soluções, elas podem ser utilizadas e é de fácil visualização o resultado, e com isso a gente consegue perceber e diferenciar se estamos diante de um aldeído ou de uma cetona, certo? Então, em laboratório, né, inclusive da sua escola, né, a gente utiliza basicamente esses reagentes. Vamos lá. Vamos supor que você está participando de uma aula de química, certo? No laboratório da escola. E o seu professor, ele colocou, né, um recipiente, esse recipiente de vidro. São os recipientes utilizados, ou a vidraria utilizada para a gente guardar soluções. Então, aqui nós temos uma solução. Só que olha só o rótulo dele. Ele colocou apenas C3H6O, certo? Importante, você não vai cheirar. Eu vou abrir aqui para perceber se é cheiro de acetona. Não faça isso, jamais. É muito perigoso. Bom, olhando o líquido, né, o que pode ser? Ó, pode ser essa estrutura aqui de cima, que seria o propanal, o aldeído denominado propanal, ou a estrutura aqui de baixo, a cetona denominada propanona, né, que a gente conhece usualmente como acetona. Então, pode ser o propanal ou a propanona, né? E aí, como que eu vou perceber quem é que se é aldeído ou se é cetona? Eu vou utilizar um desses reagentes ou reativos para diferenciar, porque apenas aldeído vai sofrer reação, né? Vai reagir com um desses reagentes, apenas o aldeído. Bom, vamos imaginar que a gente utilizou o quê? O reativo de Tollens, certo? Então, se no frasco houver propanal, estamos usando o reativo de Tollens, ou teste de Tollens. Se no frasco houver propanal, aldeído, ele será oxidado, porque aldeídos sofrem oxidação, gerando ácido carboxílico. Então, ele será oxidado, originando o ácido propanóico. Enquanto os íons prata, né, são reduzidos a prata metálica. Então, eu vou sair de prata mais 1 para prata 0. Esse processo chamamos de redução, porque ele ganhou elétrons. Era mais 1, passa a ser 0, né, prata metálica. Ao realizar a reação em um tubo de ensaio, certo? O seu laboratório da sua escola tem o tubo de ensaio. Observa-se a formação de um espelho de prata. Então, um dos resultados seria a formação de um espelho no fundo do recipiente, que corresponde à deposição de prata metálica, né? Porque se for um aldeído, haverá a reação, formou o ácido carboxílico e o íon prata passa a ser prata metálica. Essa prata metálica ela vai se depositar
no fundo do recipiente. E isso vai ser de forma homogênea. Então, haverá a formação de um espelho, né, que corresponde à deposição de prata metálica nas paredes internas do espelho. Então, se você percebeu a formação desse espelho, isso é um indicativo que aquela substância era um aldeído, certo? E não uma acetona. Então, ali era propanal e não propanona. Se no frasco houver propanona, né, se for propanona, que no caso é a cetona, a reação não ocorrerá, pois as cetonas não se oxidam e o teste de Tollens será negativo. Então você não vai perceber a formação desse espelho. É uma reação, é um procedimento bem interessante, né? Os alunos, eles sempre gostam dessa reação porque visualmente fica muito legal. E aí você percebe, consegue diferenciar se é aldeído ou se é cetona. Quimicamente, né, microscopicamente, o que está acontecendo é isso aqui. Nós temos inicialmente, ó, o aldeído, esse aldeído ele vai se oxidar para ácido carboxílico. Ele vai sair de mais um e vai para mais 3, certo? Aí é o processo da oxidação e a prata sai de mais um e vai para zero, é o processo da redução, né? Sempre uma substância sofre oxidação, que significa, na prática, perda de elétrons, para que outra substância sofra redução, que na prática significa ganho de elétrons. Alguém perdeu elétrons porque alguém está ganhando elétrons, tá certo? As reações, elas ocorrem ao mesmo tempo, a reação de oxidação e de redução, certo? Essa prata metálica ela vai se depositar no fundo do recipiente, gerando o que chamamos de espelho de prata. Olha só, a glicose, certo? Que é um tipo de açúcar, é a principal fonte de energia para as células, né? É um dos açúcares mais simples que existem. Ela é formada por um grupo aldeído e várias hidroxilas. É um polihidroxialdeído. Olha só, a gente pode também dizer que ele tem uma parte alcoólica, né? Vários carbonos da glicose contêm hidroxila. E sabemos que quando a hidroxila está ligada a carbono saturado, nós temos a função álcool, certo? Então nós temos aldeído e álcool compondo a estrutura da glicose. A concentração normal da glicose no sangue é de 70 a 99, né? Ou 100. Alguns autores consideram 100, outros consideram 99. O limite, certo? Quando o sangue passa pelos rins, ele é filtrado e nesse processo ocorre a remoção da glicose. As substâncias desnecessárias são eliminadas na urina e a glicose retorna ao sangue, né? O processo de filtração que ocorre dentro dos rins. Olha só, devido a uma disfunção renal, né, caracterizada pela perda ou diminuição da capacidade de reabsorção renal, a glicose pode ser excretada na urina, mesmo que sua concentração no sangue seja normal. Esta condição recebe o nome de glicosúria. Para detectar a presença da glicose na urina, né, pode-se usar o reativo de Benedict. Esse reativo, ele apresenta, olha aqui a estrutura, né? Isso aqui acontece quando você faz o exame laboratorial de urina, né? O farmacêutico ou o bioquímico, ele vai fazer esse processo, vai fazer esse teste para ver a quantidade, se há ou não açúcar e também, devido à coloração, a quantidade de açúcar presente na sua urina. Então, nós temos aqui o aldeído, né? Na verdade, nós temos aqui a glicose. Lembrando que a glicose tem uma parte que tem a função aldeído, certo? Aqui nós temos o reagente, ou o reativo de Benedict. O que acontece? O cobre, ele tem uma solução, uma coloração azulada, beleza? Sem açúcares, olha só, uma coloração azulada. Bom, se houver açúcar, vai acontecer, se houver glicose, vai acontecer a reação, porque o aldeído ele vai sofrer a oxidação.
E aí você vai ter uma mudança na coloração, porque ao final vai formar o óxido de cobre. E o óxido de cobre, ele tem uma coloração vermelha, né? Alguns autores chamam de cor de tijolo, ok? Entre vermelho e laranja. Então, essa coloração, ela vai indicar a quantidade, a presença, né? Vai dizer que ali nós tínhamos o açúcar, e também o nível da coloração do verde para esse vermelho vai indicar se ali nós temos pouco, moderado ou bastante açúcar, ou seja, bastante glicose presente na urina. Então, é um reativo, é um experimento que também podemos fazer na escola, sem problema nenhum, mas que acontece basicamente em laboratórios de análise clínica. Ok? Com isso, a gente consegue detectar a presença de glicose, né, de açúcar na urina. E isso é um indicativo de um problema renal. Tá bom? Dito isso, turma, vamos trabalhar algumas questões. Beleza? Olha só. Cientistas trabalhando para a NASA descobriram que algumas plantas trepadeiras são ótimas para remover o formaldeído do ar, um possível agente cancerígeno encontrado em muitas casas. Eles dizem que, em média, uma casa pode ser completamente livre do gás formaldeído pela instalação de 70 trepadeiras. Os pesquisadores analisaram um número razoável de plantas, mas as trepadeiras apresentam absorção 5 vezes maior do gás do que qualquer outro tipo de planta. Não se sabe muito bem como elas o fazem. Cientistas recomendam uma planta para cada 2,5 metros quadrados em casa e em escritórios, né? Um trecho retirado de uma revista científica. Ó, o formaldeído, quando sofre reação de oxidação, dá origem a um chamado, né? Nós temos aqui uns espaços. Olha só. Indique a alternativa que corresponde, que preenche corretamente as lacunas. Então, o formaldeído, né? Formaldeído, ele vai pertencer à função aldeído, ok? Se o aldeído ele sofre oxidação, né? O que ele vai gerar? Ácido carboxílico. Aldeído oxida-se para ácido carboxílico. O formaldeído é um nome usual, nome comum, certo? Para o metanal. O metanal é o nome correto, quimicamente, e aí o metanal, se o metanal sofre oxidação, ele vai gerar ácido metanóico. Então, ácido carboxílico, ácido metanóico, letra D, a afirmativa correta. Bom, analise o texto e a partir dele julgue os itens. Então, veículos com motores a explosão que utilizam álcool comum, o etanol, emitem, além de outros gases, os compostos etanal e metanal, aldeídos poluentes responsáveis por irritação de mucosas, principalmente as dos olhos, certo? E tem uma outra informação. Considere que a produção de aldeídos para um automóvel é de 8,2 kg por ano. Aí nós vamos julgar. Os aldeídos são compostos orgânicos de fórmula geral RCOOR. Bom, isso aí é uma cetona. Então, falso. O etanol produzido é consequência da oxidação do etanol. Verdadeiro. Os aldeídos são mais difíceis de ser oxidados do que as cetonas. Afirmativa falsa. É justamente o contrário. E agora, olha só. Considerando que em Cuiabá há um registro de 115 mil automóveis, né? Considerando que em Cuiabá há um registro de 115 mil automóveis, são lançados anualmente na atmosfera por esses veículos 9,43 vezes 10 à quinta gramas de aldeídos. Então, vamos ver se isso está correto. Nós montamos uma regra de 3. Um automóvel, 8,2 vezes 10 à terceira gramas por ano. 115 mil automóveis vão produzir X. Uma regra de 3 simples, certo? Meios por extremo, fazendo o cálculo,
E é interessante trabalhar com potência na base 10, porque vai facilitar o nosso cálculo. Fazendo aqui, turma, vamos chegar a 9,53 vezes 10 elevado à oitava gramas por ano. Então, muito mais. Por isso, a terceira essa afirmativa ela é falsa. Turminha, obrigado e até a próxima. Valeu!